Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje é dia de mostrar para vocês as gigantes que estão mais bonitas aqui no momento no meu cultivo. Espero que gostem, deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como Jardim da Márcia. Bora pro vídeo? Que eu quero mostrar para vocês essa daqui, que é a Virginia Lee. Eu considero essa planta muito bonita. No inverno, gente, tá vendo essa parte aqui, ó? É a parte que ela ficou mais cheia de carúnculas. Agora na chuva, as carúnculas dela já estão diminuindo. Aí ela fica assim, com esse babado, só que com uma carúncula um pouco menor. Por conta da água, né? A gente... quando chove aqui, pega a água de ladinho e ela acaba ficando desse jeito, com menos carúnculos. Considero essa aqui de muito fácil cultivo. Mesmo quando eu não tinha cobertura, ela não fungava na chuva. Então eu gosto muito dessa planta por conta disso. Outro detalhe da Virginia Lee, você faz as gibiflora, gente. Aqui, ó, todas, a maioria delas, você vai conseguir reproduzir por decapitação, né? Fazer o corte e fazendo por haste floral, planta haste, né? Ou fazer a muda pela folha da haste. A Virginia Lee é uma planta que consegue fazer, você vai conseguir fazer por todos esses meios. O bacana da Virginia Lee, que eu gosto muito, é que você consegue fazer a miniaturização dela, ó. Ela fica uma Virginia Lee pequena, bem perfeitinha. E a outra vantagem da Virginia Lee, com relação às outras gibifloras, é que ela se mantém baixinha por mais tempo. Ela não fica aquela gibiflora pescoçuda. Isso eu gosto muito na Virginia. Acho isso é uma coisa que, para mim, pessoalmente falando, me dá menos trabalho. As outras gibifloras têm que ser decapitadas mais rápido. Chega no final do verão, eu tenho que decapitar todas. Isso me chateia um pouco, né? Porque eu não tenho mais onde colocar tanta planta assim. E aí eu ter que ficar cortando toda hora, me chateia um pouco. E essa daqui não, ela não pede a decapitação toda hora. Isso é uma vantagem. Eu já falei num vídeo anterior dela, que é a Mauna Loa verdadeira, né? A Mauna Loa verdadeira já é uma planta que pede decapitação muito rápido, ó. Olha aqui, ó, é aquela ali sem decapitar, gente. Uma planta dessa sem decapitação anual, ó. Isso aqui, ó, tá assim desde a primavera do ano passado. Então eu não... Ai, gente, eu meio que, sabe, fiquei meio chateada com essa coisa de ter que ficar toda hora decapitando. Dá muito trabalho, gibiflora, nesse sentido, sabe? Por isso que eu tô meio assim, parei também de comprar muita gibiflora, porque elas dão mais trabalho para mim. A Mauna Loa é uma planta mais tranquila também de você cultivar no tempo. Mas todas as gibifloras, a maioria delas pega olho negro. A Virginia Lee nunca pegou, mas essa daqui, ó, já pegou. E chega no final da temporada, né, de chuvas, no final do verão, elas podem perder muita folha embaixo por conta disso. Essa daqui, gente, já é a terceira gibiflora que eu vou mostrar, é a Zorro. Essa daqui também, essa aqui foi a primeira, a segunda ou terceira gibiflora que eu adquiri e que eu gosto demais dessa planta, porque ela também não pega muito olho negro, não. Ela é menos suscetível do que a própria Mauna Loa. A Mauna pega mais olho negro do que a Zorro. A Zorro é muito próxima da Chocolate Ruffles. A diferença delas é que a Zorro, quando tá na época do verão, ela fica verde com essas manchas aqui, ó. A chocolate não, a reprodução dela é muito farta na hora que você faz a decapitação aqui no tronco. Você consegue muita muda.
todas as folhas da haste floral da Zorro também brotam muito. Eu tenho muita muda que eu fiz da Zorro por folha. É uma delícia de fazer. Todas as gibifloras que você tentar fazer brotação por folha da haste floral, em média, uns 5 meses para você começar a ver a brotação. Aqui, gente, coloquei lado a lado. Essa daqui é a Zorro, né? E essa daqui é chocolate Ruffles. Ó, elas são muito próximas. No inverno, ambas ficam bem escuras. É muito bonito de ver. Eu acho a Zorro mais bonita até agora. Hoje eu prefiro a Zorro do que a chocolate Ruffles, que era o meu sonho de consumo, ter a chocolate. Já hoje, eu já prefiro a Zorro, porque a Zorro me dá menos trabalho do que a chocolate Ruffles, gente. O que acontece com a chocolate? Quando ela tá na forma adulta, ainda beleza, ela não dá tanto trabalho de podridão. Mas na forma jovem, enquanto ela ainda é uma muda jovem, ela apodrece muito fácil o tronco. Então, eu tenho um pouco assim de cisma, né? No tempo, quando a muda é grande assim, ela não me deu problemas. Mas quando ela é jovem, desse tamanho aqui, ó, ela apodrece muito fácil. Dá podridão de caule muito fácil mesmo, tá? Então, vamos lá a comparação. Ó, veja a folha dela. Ó, cheia das manchas aqui, ó. Já a chocolate não tem essas manchas, ó. Quando chega o inverno, ambas vão ficar bem escuras, bem bonitas, tá bom? Quarta suculenta que eu vou mostrar é a Marine. É essa verde aqui, ó. A Marine, gente, agora, ó, como ela cresceu, deixa eu... Não tá tão feio isso aqui, né? Aqui, ó. Vou colocar ela aqui pra ficar mais bonito, ó. Olha como ela é grandona. A folha dela é bem larga e ela tem uma tendência a formar uma roseta. Aqui é outra Marine também, gente, ó. Tá vendo que ela forma uma roseta mais bonita? Só que a minha queimou o miolo por causa do sol forte. Essa daqui não queimou, ó. Essa daqui tá bem grandona, né? Eu acho essa planta belíssima. Olha só. Olha a diferença de tamanho. Essa aqui é mais velha. Acho que, salvo engano, essa aqui... Uma dessas duas aqui... Não, essa aqui que é a minha primeira. Esse ano eu demorei para decapitar ela. E aí acabou que é só agora que ela tá se recuperando do corte. A Marine, ela se reproduz também muito fartamente pelas folhas de haste floral. Ela brota quase que 100% também. E ela dá muita muda embaixo, gente. É uma linda gigante, ó. Eu gosto muito dessa planta, acho linda. Ó, agora eu vou mostrar a quinta, que eu gosto também bastante, que é a Línguas. A Línguas, gente, no inverno, ela fica com a folha mais, ó, mais larga, tá vendo, ó? Agora já na chuva, olha só o tanto que ela já afinou, né? Ficou uma língua mais comprida. Antes ela ficava com uma língua mais larguinha. Muita gente não gosta de suculenta de carúnculas. A Línguas aqui, eu fiz a decapitação e ela espontaneamente já estava soltando mudas por baixo. Ela também não é uma planta que fica pescoçuda demais, então também gostei muito disso nela. A característica dela, então, é que a carúncula tome a folha quase que totalmente, ó. Né? Olha só. Tem muita gente que tem aversão a esse tipo de planta. E a muda dela eu vou mostrar para vocês. É a muda que saiu espontaneamente. E essas outras aqui são as mudas que vieram posteriormente à decapitação. No tronco. Mãe, tá vendo, ó? Então ficou bem bonitinha. Bem bonitinho aqui essa reprodução da Línguas. Considero de fácil cultivo, uma planta que nunca me trouxe problemas de fungos aqui no cultivo no tempo. Eu cultivo essa planta
O ano passado ela pegou toda a chuva. Esse ano ela tá aqui sob o toldo. Eu estou mantendo as gibifloras, a maioria delas sob o toldo, porque eu não quero que elas peguem a chuva inteirinha novamente, porque senão elas vão ficar muito pescoçudas de novo, né? Então eu não gostaria disso, por isso eu tô deixando elas sob esse toldo aqui. E elas pegam chuva sim, mas pegam um pouco menos do que se tivessem totalmente expostas. A planta, gente, é essa daqui. Essa é a Queen. Queen, gente, ela fica gigantesca, essa planta. A minha ainda é neném, ó. Mas por quê? Olha o tamanho do vaso que que ela tá plantada. Eu tenho a Queen. Acho que... Aí, ó, eu tenho essa Queen e essa Queen. Elas já têm mais de um ano, então elas já estão com essas carúnculas gigantescas. Só que como o vaso tá muito pequeno ainda, elas não desenvolveram. Essas duas estavam em vaso, essa ainda tá em vaso pequeno, essa aqui eu já aumentei agora, ó. Mas para ela crescer mesmo, gente, gibiflora, ela não pode pôr tanta drenagem. Você faz um substrato drenante, mas não precisa fazer aquela camada generosa que eu costumo fazer. Se você fizer, ela não cresce. Ela pode ficar com carúnculas, mas ela não cresce muito, tá? Eu tô vendo isso de experiência, pelo menos aqui, ó. Vasos pequenos, eles podem desenvolver a carúncula. Carúncula, você tem aí uma suculenta gigante que não tá formando carúnculas, é excesso de água, tá? As gibifloras de carúnculas, para elas ficarem assim, elas levam pelo menos, no mínimo, 1 ano, quando são mudas desse tamanho. Depois de 1 ano, elas começam já a desenvolver a carúncula, mas elas precisam passar sede. Elas não podem ser aguadas com frequência, porque senão elas vão ficar lisinhas e não vão desenvolver. Vão desenvolver as carúnculas, né? Aqui é uma híbrida, ó, sem identificação. Eu tenho muita híbrida sem identificação, tá, gente? Bastante mesmo, ó. Bem bonita essa daqui, ó. Ela lembra uma zíper, né, ó. As beirinhas dela, ó. Bem bonita, uma planta que fica bem largona. Eu preciso dar mais vaso para ela desenvolver toda a capacidade dela. A grande questão aqui minha é que eu não dou vaso para essas plantas porque elas ficam grandes demais. Eu não tenho espaço. Ó, essa daqui, por exemplo, é a Dix Pink. Essa aqui também fica um pouco maior, tá? Só que eu não dei vaso para ela. Agora que eu replantei, talvez, como eu dei uma diminuída na drenagem, talvez ela desenvolva mais. Essa aqui é uma plantinha mais, ela não forma carúnculas, ela fica mais repolhuda, ela fica mais com essa bordinha rosada, tá vendo, ó? Bem, como que chama isso? Frisada, né? Essas bordas todas e rosada, ó. Ela não tem carúnculas, essa planta, e não é uma planta que fica de porte gigante. Pelo menos eu não tenho visto ela grande demais. Ela é médio, né? Não é uma planta gigantesca como a Queen, por exemplo. Vou falar um pouquinho aqui da Cupa Rui. Essa é uma planta linda, gente. Olha, o problema dela é que ela funga muito. Eu tô cultivando agora ela no toldo, porque ela no tempo não vai, ela funga demais, ela pega muito olho negro, gente, é bastante mesmo, é meio que impossível cultivar ela no tempo. Ela fica doente, ela apodrece muito o tronco, é uma planta meio problemática para mim aqui, então eu parei de cultivar ela no tempo, só sob o toldo, só sob algum beiral, para evitar que ela fique muito funguenta. Foi o único jeito que eu encontrei. Se eu deixar ela na chuva, ela é rápido para fungar, tá? É muito bonita essa planta, ela tem uma coloração especial, ó. É toda de carúnculas também.
Só que para mim não deu certo, por isso que ela nem cresce, nem cresceu ainda. Agora que ela começou a crescer, porque ela fungava muito, muito mesmo. Essa daqui também que é a Candyright. Minha Candyright tá bem, começou a crescer agora. Uma planta também que dá carúnculas. Ela é mais marronzinha, ó. Acho essa planta linda, mas ainda não saiu nenhuma carúncula minha. Dizem que demora bastante mesmo para sair. Então estamos aguardando aqui. Para mim, uma planta prolífica, gente. Todas as folhas da haste floral brotam. Se você decapitar, brota bastante, muito generosa. Não tive problemas com fungos também, então considero de fácil cultivo. Aqui eu tenho uma Curse, minha Curse tá feia, tá pequena. Essa planta também tem um potencial de crescimento bem legal. O que eu preciso fazer nela é dar mais vaso. Eu tô num dilema se eu dou ou se eu não dou vaso para essas plantas, tá? Ainda tá cultivada, ó, bem num vaso pequenininho, perto do que ela pode chegar. Tá caindo pedra aqui, gente. E essa daqui também é uma planta super de fácil cultivo, extremamente prolífica por decapitação, nem tentei folha. Como ela cresce bastante, eu tive que podar. E aí, menina do céu, mas ela dá muita muda. Aí você tira a muda do tronco, corta lá, faz uma poda, deixa lá os fiapinhos, os tronquinhos pequenininhos que sobrar, meu Deus, mas multiplica muito. Então, a Curse é muito generosa na decapitação, viu? Essa planta de fácil cultivo. Ela fica muito linda quando bem cuidada. A minha tá meio largada. Quem lembra da minha Etna que tava lindona? Olha só. Começou a pegar água da chuva, mesmo em sol pleno, já há uma diminuição das carúnculas. E o miolo, olha só, ó, olha só como já diminuiu o tamanho das carúnculas e o miolo queimou, ó. Por conta desse sol, dessa coisa louca que é esse clima aqui de Poços, né? E de todo lugar, né? Aqui do lado é uma híbrida, então não tem identificação. Essa também é uma híbrida, ó. Essa aqui veio lá do André Emer. Essa daqui, gente, ó. Ai, é aquela que tava bem marrogane gigante. Ó, queimou o miolo também, tá vendo? Extremamente prolífica. Também fica pescoçuda muito rápido. Não gosto dessas características. Ó, outra híbrida. Aqui eu tenho essa aqui é uma híbrida que eu acho muito parecida com a Gigantea ondulada. E essa aqui é uma híbrida de mandala. Olha que linda, bem vermelha, ó. Eu acho bonito você ter algumas gibifloras. As híbridas, de modo geral, elas são mais de fácil cultivo, embora essa aqui pegue olho negro com facilidade. Essa híbrida de Gigantea. Olha como fica bonito quando elas estão compondo, né, com outras suculentas. Daqui, gente, é incrível. A minha ainda tá bem novinha, bem neném. Ó, isso que eu falo que eu não gosto é essa característica de ficar pescoçuda, né? Elas crescem muito rápido, ficam pescoçudas, mas eu não vou mexer, vou esperar ela crescer até o final da temporada e vamos ver o que vai acontecer. É uma planta também que considero de fácil cultivo, multiplicou muito fácil por decapitação, então, para mim, por enquanto, não me deu trabalho nenhum. Só não formou totalmente, não chegou à plenitude da planta adulta, né? Porque ainda eu decapitei quando jovem, comprei ela bem pequenininha. Considero essa planta de fácil cultivo por conta de nunca ter me dado nenhum tipo de fungo. E, gente, já é a Red Regis. Já é uma planta que, embora eu cultive no tempo, ela dá, ó, olho negro facilmente, ó. Ó, isso aqui já é olho negro, tá vendo? Eu passo muito preventivo, mas mesmo assim a Red Regis pega. É uma planta que cristata com facilidade também. A minha
não está grande, nem chegou na fase adulta, porque eu não dei vaso para ela. É uma planta também que necessita de vaso grande. E muitas das minhas plantas não estão chegando na plenitude delas, porque eu não estou dando espaço para isso. Tá bom? Entendam isso. Plantas gibifloras necessitam de mais espaço para crescerem e desabrocharem, ficarem com aquela forma adulta de maneira mais plena. Eu já vou tirar essa folha aqui, vai ficar assim, horrorosa, mas é porque isso aqui não pode deixar, espalha muito rápido. Jogar fora, não vou lavar a mão antes de pôr a mão em qualquer outra planta. Red Regis é uma planta de difícil cultivo. Reprodução também é por decapitação. E para encerrar, eu vou falar aqui da mais popular de todas as gibifloras, que é a pálida. Essa daqui é uma das mais fáceis suculentas que existem. Ela é muito bonita, né, gente? Ó, é uma planta que é muito difícil de você errar. Basta ter um substrato aí que seja um pouco mais drenante e que você... a rega dela é super simples também, não tem segredo nenhum. Dá água para ela a mais ou dá água para ela a menos. Não afeta a pálida. E ela também é uma planta que tem um crescimento, além de vigoroso, né? Ela faz colônias assim sozinha. Ela tem tanto essa de folha mais alongada, como a de folha mais arredondada. Ambas são super fáceis de encontrar e de super fácil cultivo. Então, gente, eu queria encerrar o vídeo por aqui, com essa lindeza. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like para mim, inscrever-se no canal, me seguir lá no Instagram, comenta aqui comigo nos comentários, deixa aqui se você gostou, se você tem essas gibifloras, qual você gosta mais aí de cultivar. Queria saber um pouquinho mais a respeito do gosto de vocês também, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Tchau! Quinho, o que você acha? Você concorda, Toquinho? Mais ou menos? Ai, que bonitinho que ele é. Olha a carinha dele, ó. Uhum.